começar. E aí, pessoal, bom dia. Deixa eu só ver ali os comentários. Bom dia, bom dia. É isso aí, o pessoal já começou a entrar. Galera, então, nós vamos continuar onde nós tínhamos parado na semana passada. Isso é meio óbvio, né? Vamos continuar onde nós tínhamos parado na semana passada. Deixa eu só ver um negócio aqui. Para eu poder passar, é só aqui descer. Estou aceitando aqui, o pessoal que está entrando. Clica aqui, passa o teclado. Então, vamos lá, olha só. Vocês estão vendo aí o slide, né, que está falando sobre introdução. Tem que trocar a sua tela. Lá no OBS. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Olhinho, clica no olho. Clica no olho, no olho. Tem 3 olhos aqui. Primeiro. Isso. Você não vai fazer isso. E aí, pessoal? Aparece? Tem que ser. Gente do céu, vamos lá. Introdução aos vertebrados, nós tínhamos falado na aula passada. E por que é interessante nós sabermos sobre esse assunto, né? Nós temos uma noção geral. Primeiro porque isso já foi tema do Enem. O Enem já cobrou questões, o Enem nunca vai te cobrar diretamente as características, por exemplo, do porífero. O Enem não vai te cobrar isso. Mas ele pode te cobrar, por exemplo, como nós vimos na semana passada, os poríferos, eles são animais, né? São os primeiros animais que surgiram no nosso planeta, e eles são animais filtradores. Como eles são animais filtradores, podem cair questões relacionando, por exemplo, a quantidade de mercúrio, tá? Mercúrio a gente sabe que ele afeta diretamente o sistema nervoso, tá? Sistema nervoso central, e isso acaba levando à morte do indivíduo ao longo do tempo, tá? E como que eu consigo saber se um local está sendo ou não contaminado com mercúrio? Eu consigo ver isso através do processo de filtração desses indivíduos. Então, quando eu vou estudar o tecido do porífero, eu consigo ver quais metais, quais substâncias estão presentes ali naquele determinado momento. Então, é essa sacada que a gente precisa ter para o Enem, tá? Dá para ver os slides? Não. Não dá para ver os slides? Já estão conseguindo ver, tá conseguindo ver os slides, Ana Júlia? Tá conseguindo ver os slides? Aqui apareceu. Estou, beleza, então vamos seguir. E aí é o seguinte, nós falamos dos poríferos, falamos as principais características, né? Tá cortando um pouco. Não. E aí nós falamos um pouco sobre o método de reprodução, né? Mostrei para vocês a estrutura desse indivíduo, tá? E aí nós falamos bem pouco sobre o quinidário, porque o nosso tempo tinha estourado. Não, tá branco. Você ainda não tá conseguindo ver, Ana Júlia? Tá na câmera. Clica para clicar na câmera. Clica na câmera, Ana Júlia. Na sua câmera. Na sua câmera aí de casa. Na sua. Na minha câmera aí que tá aparecendo em casa. Não, tá certo. Vamos seguir aqui? Não consigo ver os comentários. Pergunta se o resto tá normal.
O resto da turma está normal? Preciso ver os comentários. Sim, vamos seguindo aí. E aí, pessoal, como a gente pode observar aí, os quinidários, eles são dentro ali do filo dos invertebrados, né? Os quinidários, eles são os primeiros animais verdadeiros, porque eles formam 2 folhetos embrionários, tá? E aí, por que eles são considerados animais verdadeiros? Porque agora eu vou ter cada tecido realizando uma determinada função, tá? Então isso é muito importante, até mesmo para as plantas. Quando eu estou estudando as algas, tá? Que geralmente a gente vai na praia e fala, é uma plantinha, mas é uma alga. Por que as algas não são consideradas? Quando a gente fala assim, as algas não formam tecidos verdadeiros. Por quê? A qualquer momento, uma parte daquele tecido pode se diferenciar em células gaméticas, tá? E isso devido a essa nomenclatura, né, quando a gente tem isso acontecendo, a gente fala que não forma tecido verdadeiro. Porque no nosso caso, no caso das plantas, né, as plantas lá, nós vamos ter tecidos que vão ser especializados, né, tecidos que vão ter por função a produção de gametas. A gente vai ter cada tecido realizando uma função, tá? Então não há uma mistura de funções quando a gente fala sobre esses tecidos aí. E aí nós estamos vendo a estrutura de um pólipo e uma água-viva que pertence aos quinidários. Alguém aí provavelmente já deve ter tido a infelicidade de tocar numa água-viva, tá? A gente chama de medusa também, pode ser chamada de medusa. Caravela portuguesa, né? A gente tem aí a caravela portuguesa. E para vocês terem noção, por que ocorre a queima, né? Quando a gente encosta naqueles indivíduos? Por conta de células chamadas de quinidócitos, tá? Então esses quinidócitos, eles vão produzir uma substância que vai causar a queimadura da pele. Isso, pessoal, é um modo de proteção, tá? É um modo de proteção. Para vocês terem noção, na Austrália existe medusa, na verdade, que chega a ser do tamanho de uma unha. Se ela encostar numa pessoa, ela tem a capacidade de matar a pessoa praticamente na hora, tá? Lá na Netflix, sem fazer propaganda, né, porque eu pago tudo isso. Na Netflix tem os documentários Animais Mais Venenosos do Mundo. Na verdade, não é um documentário, são vários documentários. E dentre desses, vamos voltar? Lá na Netflix, vamos voltar de novo. Dentre os vários documentários, nós temos um que vai falar sobre a água-viva. Dentro de um dos episódios lá, vem falando sobre a água-viva. E vem falando sobre pessoas que foram para a Austrália para poder passear, óbvio, e que voltou sem um membro da família. Por quê? Durante o banho de mar, encostou numa medusa aí, né? Numa água-viva. Então, as águas-vivas, elas podem ser fatais, umas vão causar queimaduras, tá? Só que outras vão levar à morte real do indivíduo, tá? Então, existe toda uma preocupação aí. Eu sempre falo, né? Quando a gente estudou a Pangeia, a separação ali, Laurásia, Guaduana, até formar os continentes que nós conhecemos, a gente pode observar que a maioria dos animais extremamente venenosos ficaram localizados na Austrália, tá? Isso eu estou falando de serpentes, estou falando dos artrópodes. Então a Austrália em si, ela é um pouco complicada em relação à sua biodiversidade. Por que isso? Porque ela foi a primeira a se separar. Não sei se a gente agradece ao universo por isso, tá? Apesar de nós termos animais venenosos, por exemplo, nas Américas, nem se compara com a Austrália, tá bom? Então, só mostrando aí, como vocês podem ver agora, nós temos, nesses dois exemplos aí, nós temos lá os tentáculos, a cavidade gastrovascular. Por que gastrovascular? Gastro vem da sua alimentação, né? É onde vai ocorrer o processo de digestão do alimento. Só que também nessa região aí, a gente vai ter uma grande quantidade de água circulando, o que vai formar um esqueleto hidrostático, tá? Então a água, ela vai funcionar como um esqueleto, dando suporte para esse indivíduo aí. Uma das coisas que nós temos que lembrar em relação aos quinidários é que eles apresentam uma rede nervosa distribuída por todo o seu corpo, tá? E aí o que isso quer dizer?
quer dizer que esse indivíduo ele consegue sentir o meio em 360 graus. Tá? Então, independente de onde vem o estímulo, ele consegue captar esse estímulo, o que permite a sua sobrevivência. Tá? Sobrevivência. Como vocês podem ver aí, eles não formam, por exemplo, eles não vão ter a separação entre um sistema digestório, tá? E um sistema excretor. O que vai acontecer aí? A boca, ela serve tanto para a entrada do alimento quanto para a saída do que foi digerido ali. Tá? Então você vai ter aí a boca funcionando também como ânus ao mesmo tempo. Então, calma aí, acho que eu pulei muito. Pessoal, aí está o ciclo de vida, né, o modo reprodutivo. Esses indivíduos, eles apresentam uma fase larval. O que isso quer dizer, Cristiano? Que eles formam uma larva, tá? Essa larva sofre metamorfose, dá origem ao novo indivíduo. Uma das coisas que a gente às vezes não pensa em relação ao oceano é que existe uma briga muito grande pelo quesito substrato. Como assim? Pensa só o seguinte, para essa larva poder se desenvolver, ela precisa nadar pelo oceano, tá lá nadando, e ela precisa encontrar um substrato. O que seria o substrato? Substrato seria aquele local de apoio aonde ela vai assentar e vai se desenvolver. Eu sempre costumo brincar com os meus alunos que é muito fácil você lembrar do substrato. Quer ver? É só você pegar o japeri, 8 horas da manhã, 3 da tarde. Mas se você pegar o japeri 7 horas da tarde, ou pegar ele voltando da central, descendo para a baixada, por volta das 5 horas, você vai ver a briga que é para as pessoas conseguirem pegar no substrato. O que seria o substrato, Cristiano? Seria aqueles ferrinhos para as pessoas se apoiarem. Para quê? Para que durante o movimento elas não venham cair. Então, aquilo dali seria o substrato. Dentro desse quesito, né, oceano, não sei se vocês sabem, mas a vida marinha, ela está restrita, não 100%, mas na sua 99% da vida, está restrita ao litoral. Como assim? Porque próximo do litoral é onde você vai ter uma grande entrada de matéria orgânica, então é um local bom para se desenvolver. Tá? Por quê? Você tem a entrada de matéria orgânica e você tem uma incidência luminosa. Quando eu chego no meio do oceano, o número de organismos é muito baixo. Alguém saberia dizer por que no meio do oceano, aonde eu vou ter lá uma incidência luminosa maravilhosa, aquela água, né, meio que azulzinha, meio que verde, mas eu não encontro corais? Um dos exemplos. Eu não encontro uma abundância de corais. Eu não encontro uma abundância de peixes. Alguém saberia dizer por que isso ocorre quando eu adentro o oceano? Não, o oxigênio ele vai estar disponível ali. E falar nisso, eu estava vendo uma questão do Enem, pressão também não. Olha só, e falar nisso, caiu uma questãozinha do Enem, foi na geografia, né? Mas quando eu fico resolvendo questões, eu pego todas as questões que falam sobre meio ambiente no site que eu tenho lá, eu filtro e eu faço questões de química, de geografia, se estiver falando de meio ambiente eu faço. Galera, caiu uma questãozinha só porque falaram do oxigênio, falando o seguinte: conforme o aumento da temperatura, você vai ter o aquecimento das águas superficiais. E estava perguntando por que com esse aquecimento, não por quê, mas qual era uma das consequências que ocorria por conta desse aquecimento dessa água, né, das águas superficiais, durante um período de intenso calor. Né? Não era assim mais ou menos, mas quase isso. E aí, qual era a resposta? Qual era a explicação para a resposta? A resposta dizia que melhorava a pesca. Por quê? Conforme as águas superficiais são aquecidas, elas tendem a se deslocar. As águas mais frias, né, abaixo, elas apresentam uma quantidade maior de oxigênio dissolvido. Essa água sobe, só que conforme essa água sobe, ela também traz uma grande quantidade de matéria orgânica, devido a esse ciclo que ela vai fazendo, né? Então ela traz uma grande quantidade de matéria orgânica, o que faz com que os peixes venham em direção
a essa água, né, a água mais fria, que está subindo para ser aquecida, e isso melhora a pesca. Tá? Então isso aí foi uma questão do Enem, da área de geografia, lá do tio Tiago, né, que eu estava olhando aí esses dias. Pessoal, pensa só o seguinte, apesar de eu ter uma intensidade, uma luminosidade muito boa, eu não tenho o que é primordial para a sobrevivência de qualquer organismo, que vai ser o quê? Matéria orgânica em abundância. Da onde vem a matéria orgânica que entra nos oceanos? Essa matéria orgânica ela vem da fotossíntese, beleza. Por quê? Existem os fitoplânctons fazendo a fotossíntese, tá? Então você vai ter ali bastante fitoplâncton. Só que uma grande riqueza de minerais, por exemplo, ela se encontra no litoral. Então, no litoral é onde eu vou encontrar uma grande entrada de matéria orgânica e sais minerais, ou os minerais lá, né? E aí isso vai permitir com que a fotossíntese ela ocorra, seja mais eficiente, tá? Por quê? Para fazer fotossíntese, a gente precisa de alguns pré-requisitos. Tá? Não é somente a intensidade luminosa, não é somente a luminosidade que se faz necessário. Mas aí, para esses organismos conseguirem se desenvolver bem, eu preciso da matéria orgânica chegando, entrando, preciso desses sais que vão vindo aonde, galera? Qual é a principal fonte de sais para o oceano? Sais minerais. A gente tem o processo de erosão, que o Thiago já deve ter falado contigo, né? A erosão que pode ser causada pelo intemperismo. Então, como você tem a erosão ocorrendo ali no litoral, você vai ter o desprendimento, né, desses sais minerais que posteriormente vão ser utilizados pelos organismos. Caiu uma questão no Enem falando sobre o derramamento de petróleo próximo a um recife de corais de Abrolho. Se eu não me falha a memória, o nome é esse, Abrolho. E aí ele perguntava qual seria um dos principais impactos em relação à entrada desse petróleo, desse derramamento de petróleo. E aí você tem que lembrar o seguinte, não sei se vocês já chegaram a ver, mas aonde eu tenho, por exemplo, eu tenho esses corais, eu sempre vou ter uma grande biodiversidade. Eu não vou ter somente os corais, mas eu vou ter algas vivendo ali. Inclusive esse pólipo aqui, ó. Dá pra ver o pólipo aí do desenho, esse pólipo rosinha? Esse carinha aí, ele vive numa relação de simbiose, né, com alguns dinoflagelados. São algas unicelulares. Qual é a vantagem dessa relação de simbiose? O que vai acontecer? O dinoflagelado, que é uma alga, ele vai produzir carboidrato para o pólipo e o pólipo vai dar abrigo para ele, tá? Então, caiu já no Enem, vocês já devem ter ouvido falar do fenômeno do El Niño, tá? O que vai acontecer, pessoal? Ou vocês também já ouviram falar do embranqueamento dos corais. Porque nem todos os corais apresentam o corpo mole. Alguns corais, eles apresentam calcário. Gente, eu vou falando com vocês, eu vou lembrando de tantas questões que já caíram no Enem. Alguns corais, eles apresentam o calcário, né, formando ali o que seria uma estrutura rochosa, apesar de ser um animal, tá? Ele teria o que seria chamado de exoesqueleto, tá? Uma parte rochosa, aonde as suas células que se alimentam ficam saindo por pequenos buracos, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Então sai pelos buracos, se alimenta e volta. Então tudo isso daqui é rochoso, porque ele vai depositando, né, esse sedimento, e aí vai o quê? Saindo, se alimenta e volta. Então eu posso ter várias células unidas em um único indivíduo com várias células que vão capturar o alimento do meio. Então vamos lá, só para não me perder aqui. Na questão de Abrolho, o que ia acontecer, galera? A entrada desse petróleo ia causar o quê? Ia formar uma película, deixa eu aceitar Madu aqui, ia formar uma película que ia impedir a entrada dos raios luminosos. E isso ia afetar diretamente a fotossíntese. Afetando a fotossíntese, a gente sabe que vai afetar o quê? Toda uma cadeia trófica. Beleza? Na questão do fenômeno do aquecimento global, o que vai acontecer, galera? A temperatura do oceano, a temperatura média, ela tende a subir.
Quando essa temperatura tende a subir, o que ocorre? Nós temos a morte das algas que vivem em simbiose com os corais, tá? Nós temos a morte dessas algas, e aí nós temos o quê? Consequentemente, nós também temos a morte desses corais. Então, vocês não podem esquecer o processo de embranqueamento, né? Branqueamento dos corais, que é o quê? Por que eles se tornam brancos? Porque justamente ele perde as algas que dão colorações a esses corais aí. Tá? Então isso já foi questãozinha do Enem, já apareceu mais de uma vez, isso também aparece em geografia, essa questão do aumento da temperatura acaba aumentando a temperatura da água dos oceanos, o que leva à morte, né, dessas algas, consequentemente nós temos também a morte dos corais. Tá? Outra questão também interessante é a questão do aumento do CO2. Porque o aumento do CO2, quando o CO2 reage com a água, ele forma ácido carboxílico, tá? E esse ácido carboxílico, tornando esse ambiente mais ácido, acaba também interferindo no metabolismo desses indivíduos. Então nós já vimos aqui 3 processos de ação antrópica que podem levar à extinção desses recifes de corais, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Vamos seguir então. Galera, filoplateominthes, tá? Os plateominthes, não sei se vocês estão conseguindo ver o desenho que está aparecendo aí para vocês. Esse cara aí, ele é chamado de nudibranquia. Por quê? Esse carinha, ele é considerado um verme, tá? Por sinal, eles são lindos. Esse daí é um dragão azul. Existem diversos, tá? Nudibranquia. Depois vocês procuram lá no Google. Cara, cada verme mais lindo do que o outro. Esses caras aí, eles também são invertebrados, né, óbvio, vivem no ambiente marinho, água doce, locais geralmente úmidos, vida livre, os corpos são achatados dorso-ventralmente. Essa é uma das características da galera que pertence ao filo Plateominthes, que são o quê? Vermes achatados, tá? Trocas gasosas por difusão, cavidade gastrovascular, ela agora vai ser ramificada, por quê? Observe que o corpo desse indivíduo ele é um pouco maior, então você tem essa cavidade toda ramificada para fazer uma boa distribuição desses alimentos aí, tá? Então, aqui um plateominto bem famosinho, que vai ser a planária, tá? A planária, como vocês podem ver nesse desenho, o sistema digestório dela é todo ramificado. Tá vendo esses desenhos aí para as extremidades? Parece uma árvore. Por que essa ramificação? Porque essa ramificação aumenta a superfície de contato com os outros tecidos, tá? Também auxilia numa melhor distribuição desses alimentos aí, tá? O filoplateominto, só apresentando ele aqui para vocês, por quê? Posteriormente, nós vamos voltar para falar sobre os vermes, né, que causam doenças. A gente vai ter uma aula sobre doenças e a gente precisa voltar para falar dos plateomintos, para falar sobre as doenças que eles causam na gente. Tá? Então, só apresentando aí para vocês. Galera, filomolusca, tá? Filomolusca. Dentro do filomolusca, nós vamos encontrar polvo, nós vamos encontrar os caramujos, tá? Então, caramujo africano é um molusco, tá? Então, dentro desse filo aí, o que nós vamos ter nesses indivíduos aí, galera? Quais são as características? Habitat, como vocês podem estar vendo aí, marinho, água doce e alguns são terrestres, caramujo africano, tá? Corpo mole, concha interna ou externa. Pode não parecer, mas esse polvo, ele tem uma concha interna, tá? Já no caso dos caramujos africanos, a gente encontra uma concha externa. Deixa eu só aceitar. Tá.
Ciclo de vida também vai apresentar um estágio larvar. E aí, uma das características que nós temos que lembrar aqui é o seguinte, no quesito respiração, tá? No ambiente aquático, a respiração é branquial, tá? Através de brânquias. Já no ambiente terrestre, ela pode ser pulmonar ou cutânea. Então, filo molusca, não tem grandes dificuldades, né? Só lembrar o quê? Do polvo, né? Lembra do polvo lá, e aí você já consegue automaticamente fazer essa associação. Ah, é um molusco, tá? Galera, só um cuidado que a gente tem que ter é que quando fala desse filo, nós temos que ter cuidado em relação, que também já foi questão do Enem, no quesito aos caramujos africanos. Por quê? O caramujo africano, ele é uma espécie que ele é considerada espécie exótica. O que é uma espécie exótica, Cristiano? Uma espécie exótica é uma espécie que foi introduzida em um determinado local onde ela não existia. Pensa só o seguinte, pessoal. Celomados são aqueles indivíduos que apresentam... nós somos celomados. São indivíduos que apresentam uma cavidade entre os órgãos. Por quê? Olha só. Quando você toca, por exemplo, se eu fizer um corte aqui, ó, um corte transversal, vamos fazer um corte aqui? Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Se eu fizer um corte aqui de uma pessoa, se eu fizer um corte aqui, o que eu vou ver aqui vai ser isso, ó. E aqui vão estar os órgãos. Aqui vão estar os órgãos. O que significa o celoma? Celoma é esse espaço aqui. Celoma é esse espaço, tá? Então, por exemplo, o nosso pulmão, ele não está encostado, a gente tem a região do tórax, mas ele não está encostado na parede do tórax. Se você fizer um corte na sua barriga, o seu intestino, o seu estômago, né, ele não vai estar ligado à musculatura do abdômen, colado nessa parede, ele vai estar próximo, mas não vai estar ligado. Qual é a vantagem de você ter o celoma? Por que o celoma ele foi vantajoso na escala evolutiva? Porque pelo seguinte, como vocês podem ver, eu consigo aumentar de tamanho sem aumentar a massa corporal desse indivíduo. Como assim, Cristiano? Eu consigo aumentar sem aumentar o número de células aqui dentro. Por quê? Devido à presença do celoma, que é esse espaço aqui. Celoma é isso, celoma é o espaço entre os órgãos e a parede externa. Ah, não está aparecendo no quadro? Tem que trocar a tela. Deixa eu ver aqui rapidinho. É onde que eu troco? Aqui em cima, do ladinho? No olho. Isso. Ah, olha só. Então eu vou voltar à explicação. Deixa eu fazer um outro desenho aqui. Apesar que eu acho que daria no mesmo. O desenho vai ficar legal. Mas olha só. Pensa aqui que eu fiz um corte. Certo? Um corte transversal. O que vai acontecer? Melhor, olha só. Se eu for desenhar aqui os pulmões, o que vocês conseguem observar? O pulmão, ele não está ligado à parede, à parte externa, né, a parte dorsal, ele não está ligado diretamente a essa parede. Se eu pensar aqui no estômago, tanto que ele tem uma membrana chamada de pleura. Se eu pensar aqui no estômago, eu tenho um peritônio. Tá? Aqui seria a cárdia, aqui o pilório, e aqui eu tenho o intestino.
Qual é a vantagem do celoma? A vantagem do celoma é que ele permite com que esse indivíduo cresça sem aumentar a quantidade de células. Como assim? Eu não aumento a quantidade de células ao redor desses órgãos. Entre esses órgãos e a parede, por exemplo, quando eu penso no abdômen, entre esses órgãos e o abdômen existe um espaço. Tá? Então o peritônio está sustentando esses órgãos, tá? Que é um tecido conjuntivo, sustentando esses órgãos, mas há um espaço. Por quê, pessoal? Pensa só o seguinte, se não existisse o celoma então é um espaço, nada mais do que isso. Se não existisse o celoma, o que ia acontecer? Durante os movimentos peristálticos do intestino, por exemplo, você ficaria andando assim, ó. Né? Ó, ridícula essa dancinha. Você ficaria andando, fazendo praticamente essa dancinha aí, né? Com movimentos peristálticos, né? Então, você faria isso o tempo todo. Foi? Agora, qual é a vantagem, além dessa vantagem de você permitir o crescimento sem aumentar o número sem aumentar a massa, o número de células, qual seria a outra vantagem de você apresentar um celoma? A vantagem é, já pensou se a gente não tivesse esse espaço, não é um número específico de células. Não existe, na verdade, o que você tem que entender é o seguinte, o que não existe, pensa que isso daqui, ó, é um corte transversal de uma pessoa que eu fiz. Pensa que isso daqui é um órgão. É um órgão. O que eu não vou ter é isso daqui preenchido por células. Tá? É isso que eu não vou ter. Eu vou ter aqui um espaço vazio. Esse espaço vazio vai permitir com que esse órgão realize as suas funções sem encostar, por exemplo, na parede externa. Tá? Diferentemente, por exemplo, do plateuminto aí. Desse carinha tá aparecendo aí para vocês? Deixa eu trocar aqui. Diferentemente desse carinha aí. Tá? Ou seja, como ele é acelomado, vocês podem ver que o sistema digestório está colado no que a gente pode chamar de endoderme, que seria a parte interna. Então, ele não tem uma separação entre o seu sistema e a parte externa do corpo, está coladinho. Por que isso? Como ele é um indivíduo muito simples e as suas trocas são por difusão, isso facilita, né, o modo de vida desse indivíduo. Foi? Então vamos lá. Antes disso, estava falando do caramujo, né, da espécie exótica. E aí a gente tem que ficar esperto por quê? O Enem trabalha muito com espécies exóticas. Tá? O que é uma espécie exótica? Uma espécie exótica é uma espécie que foi introduzida num habitat que não é o seu habitat natural. Quais são as consequências disso, galera? As consequências nós vamos ver que quando nós estamos tratando de espécie exótica, nós vamos ver isso lá em ecologia, daqui aproximadamente umas 2. Acho que na próxima semana já a gente entra em ecologia. Não, na outra a gente entra em ecologia. Qual é o problema? Se esse indivíduo teve seu processo evolutivo, por exemplo, em Portugal, o que vai acontecer? Lá, quando ele evoluiu, né, quando ele teve seu processo de seleção natural, existiam predadores, existiam doenças, tá? Tudo isso controla o crescimento populacional. Tá? Então, predadores, doenças, distribuição de alimentos, tudo isso vai controlar o crescimento populacional. Quando esse indivíduo é introduzido num país, né, por exemplo, Brasil, o qual não é o seu país de origem, o que vai acontecer? Esse indivíduo, ele não tem predadores aqui, ele não tem os parasitas que tinham lá em Portugal, ele não tem as doenças, né, dentro dos parasitas a gente pode incluir as doenças, vírus, bactérias que existiam lá em Portugal. E ele chega aqui e ele encontra alimento em abundância.
que vai acontecer com essa população? Ela vai crescer, ela vai aumentar um número muito rápido. E qual é o problema disso, Cristiano? O problema é que ela acaba competindo com as espécies nativas. Como ela não tem alguém para controlar o seu crescimento populacional, ela cresce disparadamente, enquanto a espécie nativa compete com ela, ainda compete com os predadores, o recurso de alimento, os parasitas. Então, tudo isso acaba causando uma interferência no meio. Tá? Depois das ações antrópicas, isso já foi tema do Enem, a segunda maior causa de perda de biodiversidade é a introdução de espécies exóticas. Tá? Ou seja, se aquela espécie ela sofreu um processo seletivo lá, ela tem que ficar lá, ela não tem que ser levada para outro local. Tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, o mico-leão-dourado e o mico-estrela. Se hoje você for fazer uma trilha no Pão de Açúcar, uma trilha no Jardim Botânico, você vai ver muito mico-estrela. Só que você não vê mico-leão-dourado. Só que o mico-leão-dourado era para a gente ver ele por aí em abundância. Por quê? O mico-estrela, ele não é nativo aqui ia falar América do Sul, olha só, do Sudeste. Ele foi introduzido, tá? Se eu não me falha a memória, ele vem da Amazônia e foi introduzido aqui. O que aconteceu? Chegou aqui, o cara se deu bem. Ele aumentou em número populacional e acabou levando a uma diminuição na população de mico-leão-dourado. Outro exemplo clássico, tá? Que cai até às vezes em história, a jaqueira. A jaqueira, se não me falha a memória, ela é uma espécie nativa da Índia. Ela foi trazida para o Brasil durante o período colonial, porque na Floresta da Tijuca, ali a Floresta da Tijuca, ela é uma floresta secundária. Por quê? A Floresta da Tijuca, ela foi desmatada para ocorrer a plantação de café. Só que aí começou a faltar água na cidade, devido a diversos fatores. Por exemplo, você não tinha uma boa irrigação do solo, acabou faltando água na cidade, né? Você não tinha a drenagem, faltou água devido à retirada da vegetação. E aí, Pedro alguma coisa mandou trazer, né, fazer o reflorestamento. O reflorestamento da Floresta da Tijuca, ela foi feita por escravos, tá? E introduziram quem? A jaqueira. Qual é o problema hoje 2020? A jaqueira, ela é uma espécie exótica, não tem predadores, não tem parasitas, né, naturais, e aí ela chega num solo em abundância e o clima é favorável. O que aconteceu com a população de jaqueira na Floresta da Tijuca? Ela aumentou exponencialmente. E qual é o problema também relacionado à jaqueira? A jaqueira, ela dá... Vocês já viram o fruto da jaqueira, né? A jaqueira dá muitas sementes. Como os animais utilizam a goma, né, para poder se alimentar, eles acabam fazendo uma ótima distribuição dessas sementes, fazendo com que o número populacional aumente cada vez mais. Um dos problemas é que a jaqueira ela atinge grandes portes, grandes proporções. Então ela forma como se fosse um dossel. Só que o que vai acontecer? Ela acaba tampando a luminosidade para aquelas plantas que vivem próximas do solo. Então ela acaba levando à morte desses indivíduos. Então, existem diversos estudos, principalmente na UFRJ, tá? Produzido por pesquisadores da área da botânica e ecologia, trabalhando para tentar controlar o crescimento populacional de jaqueira. A leucena, não sei se vocês conhecem a leucena, mas se alguém passar aqui perto da supervia, né, de ônibus, de trem, observe que você vai ver um tipo de árvore praticamente formando um paredão, tá? Um paredão. A leucena também não é uma espécie daqui. E qual é o problema? A gente olha assim tudo verde, nossa que bacana, mas é só leucena, tá? Não existe biodiversidade ali, é só leucena. E qual é o problema dela também? A planta praticamente dá semente o ano todo. Então vocês podem observar quem aqui faz o trajeto pro Mesquita, que vai para aquela outra banda de lá, sentido Rio. Vocês podem observar que ela forma um paredão,
tá? Ou seja, ela acaba competindo com as espécies que são nativas daqui. Nós temos problema com a leucena na Barra, nós temos problema com a leucena ali em Copacabana, naquele túnel, quando você sai de Botafogo e entra em Copacabana, foi o reflorestamento que fizeram. Só que não consultaram nenhum biólogo. E aí o que aconteceu? Tacaram a leucena lá. Consequência, você só tem leucena ali e isso acaba, né, causando grandes perdas para a gente aí. Alguma dúvida? Dúvidas? Galera, então olha só apresentando aí para você o molusco, tá? Vocês podem ver aí a estrutura interna desse indivíduo, vocês não precisam gravar isso daí. Dá para ver o celoma aí, o espaço branco aí em relação ao coração. Vocês estão vendo aí? Então o celoma é aquilo ali, é um espaço que não é preenchido por célula. É isso o celoma. Eu lembro que na faculdade, primeiro período eu tive aula de embriologia com o Dr. Cristiano Coutinho, né? O cara é um dos deuses da embriologia no Brasil e referência na Inglaterra. E aí eu perguntei para ele o que é o celoma, que eu tinha dificuldade de entender o que era o celoma, porque às vezes a gente quer uma definição, né? Eu falei, professor, o que é o celoma? Ele é um espaço. Como assim, professor? O espaço é um espaço vazio. Mas é só isso, é um espaço vazio. Naquela época, né, eu ficava dizendo, como assim um espaço celoma? É isso aí, é um espaço vazio que é o celoma. É o espaço entre eu e essa câmera aqui, ó. Isso é o celoma aqui, ó. Foi? Pessoal, filoanélida, ou a gente vai falar agora dos anelídeos, tá? Quem são os anelídeos? Galera, são as famosas minhoquinha ou sanguessuga, aí como vocês podem ver. Hábitos terrestres e aquáticos, tá? Simetria, essa simetria já é semelhante à nossa, é uma simetria bilateral. O que significa falar em simetria bilateral? Simetria bilateral é eu pegar esse carinha aqui, ó, eu e meus desenhos. Eu queria ter feito curso de desenho na faculdade, mas o material era muito caro. Não fiz a disciplina. Simetria bilateral é eu pegar esse carinha aqui, ó, dividir aqui, tudo que eu tenho aqui, eu também tenho aqui, tá? Calma aí, foi mal. Calma aí, gente, rapidinho, falha técnica aqui. Só clicar no primeiro olhinho para pegar o... Sim. Foi. Aqui, galera, simetria bilateral. Tudo que eu tenho aqui, eu tenho desse lado. Óbvio que hoje a gente sabe que essa simetria não é perfeita, tá? Quanto ao tamanho de alguns órgãos, por exemplo, fígado, pâncreas, a gente sabe que isso não é perfeito, mas é aceito na literatura. Então, isso é simetria bilateral. O que é a simetria radial que nós encontramos lá nos quinidários? Isso daqui é a simetria radial. É só pensar. Quando eu corto esse indivíduo aqui, se eu pegar um pólipo lá que se me cortar, qualquer parte, qualquer secção transversal que eu fizer aqui, eu vou ter isso daqui igual a isso daqui. Isso daqui igual a isso daqui. Isso daqui igual a isso daqui. E assim sucessivamente. Foi? Então, simetria bilateral, simetria radial.
Tranquilão? Então vocês podem ver aí 3 folhetos embrionários, tá? Então, quando a gente fala dessa simetria aqui do caso, rapidinho. Tá aparecendo para vocês aí o quadro? Tá. Quando eu falo isso daqui, eu estou levando em consideração os órgãos. Porque, olha só, um pulmão para cá, um pulmão para cá. O coração, a gente sabe que a gente tem o quê? Átrio direito e átrio esquerdo. Então, um pedaço do coração para cá, um pedaço do coração para cá. Tá? O estômago, mesma coisa, uma parte para cá, outra parte para lá. Fígado, 90% para cá e 10% para lá. Pâncreas, 90% para cá, 10% para cá. E os outros órgãos ficam mais fácil. Se você for pensar, por exemplo, no sistema reprodutor feminino, tranquilão, 2 trompas de Fallot. Então, 2 ovários, um para cada lado, o útero dividido no meio. O homem, a mesma coisa, né? 2 gônadas, o pênis dividido ao meio. Então, fica tudo certinho ali. Só que a gente sabe que hoje, para vocês, isso não é interessante. A gente sabe que o fígado e o pâncreas, como vocês podem ver, a porcentagem é desproporcional. Só que isso a gente não leva em consideração. A gente aceita a simetria bilateral, está na literatura aí, é aceito, tá? Nas provas fala sobre simetria bilateral, a gente segue o fluxo. Tá? E aí eu vou ter o seguinte, quando eu falo, por exemplo, dos anelídeos, né, filo anélida, eu vou ter aí sanguessuga, tá? E as minhoquinhas, tá? Então, habitat terrestre aquático, simetria bilateral, né? Se você pegar uma minhoquinha e fazer um corte, simetria bilateral, ausência de esqueleto, celomado, ectotérmicos, ou seja, depende do meio ali para poder dividir. Metâmero, pessoal, é o corpo quando ele for segmentado de maneira igual, tá? O que seria o metâmero? Repetições de uma mesma parte. Se você ver, vocês estão vendo a figurinha aí dessa sanguessuga, né, conhecido como sanguessuga, observe que parece que ela é formada por anéis. Então, metâmeros são essas repetições aí, tá? Sistema digestório completo aí, então você já tem boca e ânus, isso é o sistema digestório completo. Sistema excretor metanefridiano, tá? Ou seja, tem umas terminações que servem para eliminação de excreta, tá? Professor, eu preciso gravar todas essas características? Óbvio que não. Você só precisa ter uma noção de quando falar do filo anélida, quem que está ali dentro, tá? É só essa noção bem ampla assim que você precisa ter. Hoje, o Enem, ele não te cobra, né, essas características aí. No passado, quando os vestibulares eram por universidades, você tinha que gravar todas as características. Hoje não. Hoje você só precisa ter uma noção de quem é esse indivíduo. Ah, tá, é um invertebrado, tá? O corpo, ele é cilíndrico. Só essa pequena noção básica aí que vocês precisam ter. Por quê? Quando aparecer uma questão, vocês precisam saber do que está sendo falado, tá? Às vezes a questão nem pede diretamente sobre esses carinhas aí, mas menciona ali a presença deles. Por quê? Por exemplo, a sanguessuga, ela é utilizada principalmente para poder, ela é utilizada em terapias, tá? Então, pessoas que às vezes sofrem acidente, pessoas que têm formação de coágulos. Hoje, uma das terapias que é utilizada o... Gente, toda hora tá fugindo o nome do cara. Sanguessuga, né? É utilizada para drenar aquele sangue ali, tá? Já que ele é hematófago, se alimenta de sangue. Graças a Deus eu morro de medo de lago por conta disso, né? Você entra em lago ali, ó, sai cheio. Aquele filme Anaconda mostra isso, o cara entrando no lago e saindo cheio de sanguessuga. Ele nem sente. Por quê? Quando elas vão sugar o seu sangue, elas liberam substâncias que vão meio que anestesiar aquele local, tá? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter.
tá? Por quê? Ela vai liberar substâncias que podem ser utilizadas como anestésicos. Então, como que elas fazem para o sangue não coagular durante o período que ela está sugando esse sangue? Elas também liberam substâncias, igual os mosquitos. Liberam substâncias que são anticoagulantes, tá? Então, o Enem já cobrou uma questão sobre isso. Ele perguntava sobre um processo, sobre um estudo que queria se estudar substâncias que seriam anticoagulantes. Olha só, o Enem uma vez falou o seguinte: pessoas com problemas cardiovasculares, não sei o que, formavam coágulos, blá blá blá, e aí causavam entupimento das artérias. Esses coágulos, não estou me falando aqui de gordura, o coágulo, e aí a pessoa acabava morrendo. Aí eles falavam que estava sendo desenvolvido um estudo, mas os pesquisadores estavam na dúvida quem eles poderiam escolher para poder estar fazendo esse estudo, qual animal seria escolhido. Aí botaram lá 5 alternativas, 5 animais, né? E te perguntava lá, qual animal você usaria? Galera, se está falando de um estudo na qual é para se produzir o anticoagulante, você vai ter que pegar um indivíduo que seja o quê? Hematófago. Indivíduo que se alimenta do sangue. Porque quando esses indivíduos estão se alimentando, eles liberam substâncias anticoagulantes para que aquele sangue que ele está obtendo não venha coagular. E aí uma das respostas corretas ela era o mosquito. Muito tranquila. Só se os pesquisadores estavam em dúvida, quem diria eu? Só para saber se você sabia. Então, vocês estão vendo, o Enem, é o que eu canso de falar para vocês, o Enem, ele não é uma prova que você vai ter que decorar um conhecimento e aplicar ali. Você vai ter que ter um entendimento sobre o conhecimento, é diferente, tá? Por exemplo, uma vez eu estava vendo uma questão de física que falava sobre movimento circular, né? E aí, na verdade, grande parte das questões de física que eu vi, elas não cobravam para você ficar fazendo cálculos. É raro, acontece. Mas a maioria cobrava só se você tinha o entendimento da fórmula. Se você soubesse a fórmula, você já conseguia responder a questão. Biologia é a mesma coisa. Ele não vai ficar pedindo para você decorar as coisas, ele vai pedir para você ter um entendimento daquele assunto. Se você sabe como a biotecnologia pode ser aplicada, como o conhecimento desses animais podem ser aplicados. Galera, olha aí, ó. Aí a gente está vendo um corte, né, desse indivíduo aí. Em casa vocês podem estar olhando melhor essa figura aí, tá? Lembrando, não precisa decorar nada disso, só precisa olhar e ver, beleza, tem um sistema circulatório, tem um celoma, né? Tem os metanefrídeos ali, que são aquelas estruturas verdinhas ali que vão ser utilizadas para excreção, tá? Pessoal, plateumintos, não confundam plateumintos com nemátodas, tá? Os plateumintos, eles são indivíduos com o corpo cilíndrico. Plato, lembra de prato achatado. Filonemátodas são indivíduos com corpos cilíndricos. E esses caras aí causam muitas doenças na gente, tá? Por exemplo, elefantíase, que é o entupimento do sistema linfático, tá? Esse carinha é transmitido através da picada do mosquito Anopheles, tá? E isso, o nome não é, Anopheles, falei certo, não sei. É Anopheles, agora eu não lembro muito bem a pronúncia. Mas esses indivíduos, eles causam diversas doenças na gente. Então, por exemplo, lombrigas, elas estão dentro do filo nemátoda, tá? São vermes aí com os corpos cilíndricos. Simetria bilateral, pseudocelomado, porque ele começa a formar um celoma, mas não é um celoma verdadeiro, tá? Não há uma separação, mas essa separação não se concretizou, né? Não fechou ali 100% dessa separação, por isso que é pseudocelomado. Galera, olha só, uma das coisas que é interessante aqui, não apresenta sistema vascular. Isso já foi tema do Enem. Sistema escritor em forma de tubo, né, em H,
Parasitas apresentam o corpo revestido por camadas resistentes, vivem em locais úmidos nos nossos tecidos. O sistema respiratório, difusão pela epiderme, não apresenta sistema vascular. Galera, por que as lombrigas não apresentam um sistema vascular? Alguém saberia dizer? Associe o local que ela vive. Pensa aí. Como elas já vivem, por exemplo, por que elas não apresentam esse sistema vascular? Porque todas as suas trocas vão ser feitas por difusão, já que elas estão embebidas no líquido intersticial. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, no nosso intestino, cara, ela vai estar como se fosse mergulhada numa sopa. Tá? Como se fosse uma sopa de nutrientes. Tá? Então ela consegue absorver já por difusão e fazer essa distribuição não, né? Ela já consegue fazer essa absorção ali através do meio mesmo. Então não tem por que investir no sistema vascular, tá? Não tem por que fazer esse investimento, beleza? Volto a falar. Só estou apresentando para vocês os invertebrados, tá? A gente vai falar um pouquinho ali ainda sobre alguns indivíduos, mas a gente vai ter uma aula só sobre doenças, onde a gente vai voltar e falar sobre cada um desses carinhas aí, tá? Galera, o filoartrópoda, tá? O filoartrópoda são os indivíduos que vão apresentar um exoesqueleto, tá? Indivíduos que vão apresentar um exoesqueleto. E o que seria esse exoesqueleto? Esse exoesqueleto ele é formado por um carboidrato chamado quitina, tá? Então a gente tem um carboidrato aí chamado quitina, formando o exoesqueleto dos artrópodes. Esses caras, eles fazem muda, tá? Então eles trocam constantemente esse exoesqueleto. A distribuição é por todo o planeta, tá? Os artrópodes são os seres mais abundantes no nosso planeta, só para vocês terem uma noção. São os caras mais abundantes e realizam diversas funções ecológicas, tá? São polinizadores, dispersores, eles realizam diversas funções. E aí, dentro desse grupo aí, vai ter também a famosinha barata lá, tá? Quem já viu barata branca? Alguém já viu a barata branca? Barata branca? Quando ela está trocando a muda, fazendo equidíase. Horrível, né? Ai, que nojo. Mas é o quê? Quando ela está fazendo a troca, porque ela está crescendo, tem que vir trocando. Igual as aranhas. Também tem que trocar, fazer essa troca, a gente chama de equidíase. Tá? Então, artrópodes. Aí, só um exemplo. Galera, esse filo aqui foi um filo que não deveria estar aqui, ele deveria estar mais lá atrás, mas eu esqueci de inverter a ordem deles. Tá? Os equinodermatas são estrelas do mar, tá? A gente tem o pipilo do mar como equinodermata. Já caiu no Enem. O que caiu no Enem sobre esses carinhas aí? Observe o seguinte. No Enem, caiu uma questão falando sobre o fato de alguns pescadores, criadores lá de vinicultura, né, que fala, se não me engano, os caras estavam criando lá alguns indivíduos, criando lá, caraca, agora eu não vou lembrar bem, é o camarão, não lembro bem, que eles estavam criando lá. As estrelas do mar, apesar de serem fofinhas, elas são ferozes, elas acabam com uma carcaça assim muito rápido, tem vários vídeos no YouTube, de bonitinho elas não tem nada, tá? Apresenta um exoesqueleto. O que seria isso? Essa estrutura de calcário é a parte externa, é um exo, não é endo, é exoesqueleto. Só que no Enem, por que eu botei esse filo aí? Porque no Enem, os caras falaram que o número de população de estrelas do mar estava crescendo. Os pescadores, quando pegavam as estrelas do mar na rede, quebravam as estrelas do mar, jogavam no oceano de novo. E aí o Enem queria saber por que o número populacional estava aumentando se eles estavam matando. Galera, a estrela do mar,
Ah, só uma coisa. Esses slides eu coloquei já no Class, tá? Já tá lá no Class. Uma lista de exercícios eu ia colocar ontem, mas eu fiquei sem internet. Aí acabou quando voltou eu não coloquei. Mas olha só. Calma aí, deixa eu botar aqui pra... Olha só, pensa que a estrela do mar é mais ou menos isso daqui. O que vai acontecer, galera? Aqui você tem um cordão de tecido nervoso. Quando eu pego essa estrela do mar e quebro ela aqui assim, ó, se esse pedaço de tecido nervoso for com esse pedaço que quebrou, a partir daqui ela vai regenerar e formar uma nova estrela. Então, se eu pego esse carinha aqui e faço isso, ó, aonde tiver esse pedaço aqui, existe a capacidade de regenerar e formar um novo indivíduo. Por isso que a questão falava o seguinte: os pescadores pegavam as estrelas, quebravam elas e jogavam no mar. E o número populacional foi aumentando. Por quê? Além desse indivíduo fazer uma reprodução sexuada, ele estava fazendo uma reprodução o quê? Bipartição assexuada. Então, se tu pegar lá, pegou a estrela, pegou esse pedaço aqui, pode deixar lá que vai formar um novo indivíduo. Deu para entender? Vamos fazer exercício? Deixa eu pegar essa coisa aqui, rapidamente. Vamos fazer uns exercícios aí sobre o tema da aula passada ainda, que a gente estava falando sobre origem da vida. Aí, galera, esse desenho para vocês verem depois, aí, fechou. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Tentando aqui fazer. Fazer o quê? Botar uma outra tela aqui pra galera ver. Não. Abre aqui. Cara, acho que já foi, não já? Você tá apresentando. Não apresenta. Você vai não é pra apresentar. Pronto. Que coisa. Nossa, é futuro. Você trabalha depois. Dá pra vocês lerem isso daí? Não. Põe filtrado, aumenta o zoom. Preciso ver os comentários. Sim, aumenta mais um pouco. Bom. Vocês conseguem ver aí, galera, as questões? Dá pra ver? Dá pra ler? Responde aí pra mim, pessoal, se dá pra ver. Pessoal. Dá pra ver aí as questões, gente?
Dá pra ver as questões? Eu tinha comentado com vocês semana passada sobre a turma Biomed, tá? Só lembrando o seguinte, eu tinha já combinado, né, com quem está fazendo a turma, acho que a partir do próximo mês, fechando esse mês agora, a gente vai resolver lá na Biomed, que não dá tempo de fazer isso no Enem por conta do tempo, mas na Biomed a gente vai resolver todas as questões do Enem. Todas as 465 questões que surgiram no Enem até hoje, tá? A turma está no valor, se não me engano, de R$20, tá? Ela ocorre aos sábados de manhã. Então, corre lá, faz a sua matrícula aí, porque está um preço bem acessível. Então, vamos lá. Entre as modificações que ocorreram nas condições ambientais do nosso planeta, algumas foram causadas pela própria atividade dos seres. Os organismos iniciais, ao realizar a fermentação, determinaram uma grande alteração na atmosfera da Terra primitiva, porque nela introduziram o que, pessoal? Gás oxigênio, gás carbônico, gás metano, gás nitrogênio, vapor de água. E aí, quem vai responder mais? Tamires disse que é a letra B. Mais o que, pessoal? Só Tamires? Fermentação alcoólica que libera CO2. Galera, só uma observação aqui. Só botar lá. Só uma observação aqui para vocês. Quando a gente fala de fermentação, melhor, olha só. Só lembrando o seguinte, quando a gente fala de fermentação, nós temos que lembrar que antes da fermentação eu tenho a glicólise ocorrendo, tá? A partir dessa glicólise vão ser formados ácido pirúvico, tá? Então é formado ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico ele pode vir para a respiração celular ou para a fermentação. E a fermentação são duas, né? Alcoólica, com a liberação de CO2, ou lática, onde não há liberação de CO2. Quando a gente fala sobre a atmosfera primitiva, sair da frente aqui só um adentro, tá? Quando a gente fala da atmosfera primitiva, calma aí rapidinho.
Quando a gente fala dessa atmosfera, o gás oxigênio ele não existia ainda, tá? Então o oxigênio só surge a partir do processo de fotossíntese, tá? O gás carbônico foi o que foi produzido a partir da utilização dos coacervados. O gás metano já estava presente na atmosfera, gás de hidrogênio já estava presente na atmosfera e vapor de água também estava presente na atmosfera, tá? Estavam presentes na atmosfera. Vamos ver aqui a questão número 2. Hoje, admite-se que a primeira forma de vida tenha surgido em lagos de da Terra primitiva, que apresentavam uma atmosfera diferente da atual. A partir desse acontecimento, outros se sucederam, estabelecendo-se uma diversidade de formas e processos. A primeira forma de vida, 1. A composição da atmosfera primitiva, 2. E a provável sequência de processos para a obtenção de alimento e energia, conquistado pelos seres vivos, respectivamente. A letra B. Letra B, a resposta da primeira letra B. Letra B de bola. Foi? E essa 2 aí? A primeira forma de vida era o quê? Autotrófica ou heterotrófica? Autotrófica? Será, Álvaro? Álvaro, tu assistiu minha aula semana passada? Não tinha fotossíntese ainda. A primeira forma de vida, galera, ela é heterotrófica. Lembre-se que na aula passada, retrasada, eu falei com vocês o quê? Nós tínhamos alguns gases na atmosfera, descargas elétricas mais temperatura, permitiram com que esses gases se fundissem, formando as primeiras moléculas, que a gente conhece como os coacervados. Assim que essas moléculas se formaram, tá? Nós tivemos o aparecimento da vida, que se alimentavam dessas primeiras moléculas. Nós tivemos os primeiros probiontes que se alimentavam dessas moléculas que estavam em abundância. Como essas moléculas foram consumidas, houve uma diminuição na concentração dessas moléculas, o que forçou esses indivíduos a mudarem o seu hábito, né, de heterotrófico para autotrófico. Então, a primeira forma de vida, ela é heterotrófica. A composição da atmosfera primitiva não tinha oxigênio ainda. O oxigênio só surge depois com a fotossíntese. Esse slide já está lá no Class. Corre lá e dá uma lida lá, que tem um esquema mostrando fermentação, fotossíntese, oxigênio. Tem um desenho lá mostrando essa sequência aí, tá? E a provável sequência de processos para obtenção de alimento e energia é o que, galera? Heterotrófico, fermentação, depois surge a fotossíntese, depois a gente tem a respiração aeróbica. Por que a respiração aeróbica só surge depois da fotossíntese? Porque é a fotossíntese que vai produzir oxigênio, né? A fotossíntese até hoje, ela produz oxigênio pra gente. Depois do surgimento dessa fotossíntese, vem o oxigênio e aí sim a gente pode ter a respiração aeróbica. Tranquilo, galera? Falar em fermentação, porque libera o O2. Tá? Porque libera o O2. Sim, tá. Olha só, falar em fermentação é a mesma coisa que falar em processo que é anaeróbico. A de negação. Anaeróbico, sem o oxigênio. Tá? Então, heterotrófico, anaeróbico, fotossíntese, respiração aeróbica. Foi? Tranquilo? Letra C. Nossa resposta aí.
Podemos seguir? Vamos ver mais uma aqui. Pela teoria de Oparin, os primeiros seres surgidos na Terra teriam sido o quê? E aí? Vocês estão muito devagar. Letra C. Heterotróficos e anaeróbicos. Vamos para a questão número 4. Galera, a questãozinha número 4, olha só. A pergunta é: dentre as afirmações acima relativas à origem dos seres vivos, estão corretas apenas número 1. Segundo a hipótese heterotrófica, os organismos com esse tipo de nutrição foram os últimos a surgirem. 2. O surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbica. 3. Sob determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. 4. O surgimento do coacervado permitiu que algumas moléculas, como o DNA, se mantivessem íntegras por mais tempo. Por quê? Essa número 4, ela fala o seguinte: você teria a molécula de DNA e essa molécula seria cercada por esse coacervado. Então, número 4, já estou ajudando vocês, dizendo que ela está correta. Mas qual aí, galera? Letra A. Letra A. Tá, então eu tenho ali o quê? A2 está certo. O surgimento dos organismos fotossintetizantes permitiu o aparecimento da respiração aeróbica, exatamente, que eu já tinha falado anteriormente. Sob determinadas circunstâncias, foi possível o surgimento de substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. E isso ocorre até hoje. Quando a gente pensa no ciclo do carbono, no ciclo do oxigênio, no ciclo do enxofre é ótimo. Existe o ciclo dele. Mas o ciclo do fósforo, tá? Então a gente pensa que a gente tem o quê? O nitrogênio atmosférico entrando no ciclo do nitrogênio a partir de bactérias que vão fazer essa fixação. E aí você vai ter lá todo o processo até formar um nitrato que vai ser assimilado pelas plantas e depois nós vamos lá e comer as plantas, né? Então, nós temos todo esse ciclo, tá? Todo esse ciclo. Vamos ver a próxima aqui. Em uma experiência, Francisco Reds colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 vidros estiveram sua abertura recoberta por um pedaço de gases. Após alguns dias, apareceram larvas de moscas nos vidros, que não continham gases, recobrindo a abertura do frasco. Nos frascos protegidos com gases, elas não apareceram. Esse experimento ilustra o princípio da questãozinha do Enem aí, ó. E aí, pessoal? Só, Tamires? Eu marcaria higiene. Não? Eu marcaria de falta de higiene no experimento, né? Não? Galera, a teoria aí, no caso, é a biogênese, né? Por isso que eu falei para vocês, toma cuidado, porque algumas questões do Enem, em biologia, pode cobrar o nome de alguns, mesmo sem saber o nome do cara, você conseguiria chegar na resposta correta, tá?
não quer falar sobre higiene, origem da célula, sucessão ecológica, teoria celular, tá? Comprova que não é por geração espontânea. Isso mesmo, Tamires, esse experimento, ele derruba a geração espontânea, que falava que a vida surgia a partir da matéria bruta, tá? Ou teoria da abiogênese, a de negação, abiogênese. Galera, na nossa próxima aula nós vamos falar um pouco sobre, eu vou deixar essa lista para vocês resolverem, vou botar lá no Class. Lá para sexta-feira eu mando o gabarito, tá? Vocês colocam, vou colocar lá para vocês resolverem e depois eu mando o gabarito. Na próxima semana nós vamos falar sobre, nós falamos sobre os invertebrados, vamos falar sobre a nossa origem, vamos falar sobre como tudo aconteceu, por onde o homem veio, como ele começou, até chegar ao que chegou hoje, e aí depois a gente já entra em ecologia, tá? Que é o assunto mais cobrado no Enem, é um assunto bem amplo, e tem muita coisa para ser dita. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Como eu falei, eu já botei os slides lá no Class. Não é para vocês decorarem as características dos filos, mas é para vocês entenderem a grande biodiversidade que existe no nosso planeta, tá? E ter uma noção de como cada um contribui um pouco, né, para a manutenção dessa biosfera aí, tá? Daqui a pouquinho a professora Clay está aí para dar uma aula de física para vocês. Muito obrigado pela participação. Encontro vocês na próxima terça. E quem é da Biomed, encontro no sábado. Valeu? Fechou, pessoal? Não deixem de responder a lista. Respondam a lista. E aí faz o seguinte, na terça-feira já traz suas dúvidas, já tira as dúvidas aí comigo. Aproveita esse momento. Beleza, galera? Faltam 160 dias para o Enem. 160 dias para o Enem. Você tem 160 dias para resolver a sua vida. Cassiane, tem que ver com a coordenadora pedagógica, tá? Com a coordenação pedagógica. Não faço mais parte. Então eu estou por fora desses assuntos. Tá bom? Galera, beijos e abraços. Tem como se eu mudar no grupo prévio com a atualidade. Eu vou fazer o seguinte, vou adicionar, vou pedir eles ali para adicionarem todo mundo lá na sala, porque acabou os códigos, né? Não entra mais pelo código, então só quem tá na listinha lá que entra. Mas aí eu vejo isso para você, tá bom? Valeu, galera!